Patriarcas e Profetas. No meu tem um título aqui, José e seus irmãos. Esse capítulo é muito extenso, eu fiz um resumão dele aqui, com alguns tópicos, para a gente abordar aqui, levando para a nossa vida, né? Nossa vida diária e espiritual. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 41, os versículos 54 a 57. Gênesis 41, os versículos 54 a 57, onde nos diz assim a palavra do nosso Deus. Começando a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então, como José havia dito, havia previsto através da interpretação do sonho de Faraó, haveriam 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, de muita fome. E aqui a gente viu, nesses versos, que a fome era grande. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos ver aqui os 7 anos, né, de abundância ali e os 7 anos de escassez, algum dos pontos que aconteceram. Aqui no comecinho, Patriarcas e Profetas, no capítulo 21, nos dito assim: ao início, mesmo dos anos produtivos, começaram o quê? No início dos anos produtivos, começaram os preparativos para a fome. Então, ali sobre a direção de José, né, imensos depósitos ali foram erguidos em todos os lugares principais por toda a terra do Egito, e tomadas, não só foram erguidos ali os depósitos, os grandes depósitos, nos lugares estratégicos e principais, não só foi isso, mas o que vale ressaltar também é que foram tomadas disposições, né, para o manuseio e o excelente ali, e na realidade, boa aproveitar a colheita ali que eles esperavam. Então, foram tomadas provisões de forma coerente, correta e inteligente, na realidade sábia, para que não só fosse armazenado todo o trigo, todo o alimento, mas também em pontos principais e estratégicos, e de uma forma em que eles pudessem acumular o máximo de comida possível, mas de forma sábia e inteligente. Então, a mesma orientação ela foi continuada durante os 7 anos de abundância, até que a quantidade de trigo que foi posta nos depósitos ali se achava além do que eles haviam calculado, além do que já haviam ali eles premeditaram. Então, realmente o acúmulo foi muito grande ali dos mantimentos, dos alimentos, né? E a fome, ela espalhou-se ali por toda a terra de Canaã, chegou à terra de Canaã. Começou na terra do Egito, mas chegou à terra de Canaã e foi severamente sentida ali
aquela parte dos pais ali em que Jacó habitava, ali do país, na realidade. Então, ouvindo falar ali que havia uma abundância de provisão no Egito, o que aconteceu? Jacó enviou seus filhos ali. Para quê? Para trazer alimento do Egito. Porque eles ouviram que no Egito havia abundância de pão e em Canaã já tinha uma escassez enorme de pão. Então, eles se inclinaram-se ante a face ali de José, seu pai ali. Olha, José, pois, começou, conheceu com seus irmãos, mas eles não conheceram. Ali houve um encontro, eles se inclinaram. José se lembrou logo do sonho, que viera à sua mente aquilo que havia acontecido. Essa primeira parte aqui, nós vimos que havia muita escassez de alimento, a fome era severa, a ponto de os filhos de Jacó forem ali enviados. Voltou, né? Foram enviados, os filhos de Jacó foram enviados ao Egito. E lá, chegando lá, tiveram um encontro com o seu irmão José, mas não sabiam que era seu irmão José. Então, nessa primeira parte, a gente viu uma grande escassez ali de alimentos e que imediatamente os irmãos de José tiveram que subir ao Egito. No segundo ponto, nós vamos ver que José põe à prova seus irmãos. Aqui no meu, na página 225. Quando José se encontrou com seus irmãos, José se lembrou logo de seu irmão mais novo, que era o irmão de sua mãe. Só haviam eles dois de sua mãe. Era José e Benjamim. Então ele se lembrou logo de seu irmão mais novo. E o que passou pela mente de José foi: será que eles estão com aquela mesma inveja, aquele mesmo problema que tiveram comigo? Será que está ok aqui? Então, nós estamos ao vivo? Estamos sim, irmão. Tá tudo certo, viu? Ok. Então, José, ele temeu por seu irmão estar sofrendo aquilo que ele sofreu. Então, ele queria ter a certeza. Então, teria ele também caído como vítima da traiçoeira crueldade daqueles homens ferozes? Ali se perguntava José. Então, decidiu-se saber a verdade. Vós sois espias? Perguntou José. Disse ele, severamente. E viestes para ver a nudez da terra? Aqui asseverou José. Mas por que José perguntou isso? Ele sabia que eram seus irmãos. Mas é porque José queria prová-los para saber se eles tinham o mesmo coração cruel, estavam praticando as mesmas coisas que fizeram com ele, se estavam fazendo com seu irmão mais moço, a quem o seu pai amava muito. Olha, José era sabedor, porque nós conhecemos também, através da palavra de Deus, que Jacó amava quem mais de suas esposas? A quem Jacó amava mais? Raquel. Raquel era mais amada. Então, se Raquel era mais amada, os filhos de Raquel também seriam os mais amados. Mas se José morreu, restou quem? Benjamim. Então, pela lógica, já compreendendo também José, Benjamim seria o filho mais amado dos outros. Então, José teve esse receio, esse medo de saber se os irmãos estavam praticando com Benjamim a mesma coisa que fizeram com ele. Então, ele decidiu prová-los.
E aqui nos diz assim: desejou saber se possuíam o mesmo espírito ativo que tinham com eles, né? Quando estava com eles. José decidiu saber. Então, e bem assim tirar deles alguma informação com relação à sua casa, né? Bem sabia, contudo, quão enganadores poderiam ser as suas declarações. Repetiu ele a acusação, se eles eram espias. Na realidade, José repetiu mais uma vez: nós, teus servos, responderam eles, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe, disseram eles, se referindo a José. Né? Então, José queria prová-los, e José os provou. É tanto que José exigiu algo deles. E aqui nós vamos ouvir nesse diálogo isso. O governador declarou que se provaria, exigindo deles que ficassem no Egito até que um deles fosse e trouxesse seu irmão mais moço. Então, a prova que José o submeteu é que, olha, eu vou acreditar em vocês se vocês trouxerem o seu irmão mais moço. E nessa ocasião, eles ficaram 3 dias presos na prisão do Egito. Todos os irmãos ficaram 3 dias, até que José os decidiu soltar. Por que José decidiu soltar os irmãos? Porque José sentiu que a fome já era grande e que os seus familiares já poderiam estar passando muita necessidade. Então José os soltou, mas neste momento José vai exigir que um fique, como garantia de que eles voltem, vão ao seu pai e voltem, tragam o mais jovem, o irmão mais moço, que no caso era Benjamim. Mas vale ressaltar essa parte que nos diz assim: durante os anos em que José estivera separado dos irmãos, estes filhos de Jacó se haviam mudado em seu caráter. Invejosos, enganadores, cruéis e vingativos, também eles tinham sido, mas agora, quando provados pela adversidade, eles mostraram-se abnegados, leais uns para com os outros, dedicados ao Pai, e sendo eles ali homens de idade mediana, sujeitos à sua autoridade. Quando José já os provou, para que eles voltassem e fossem buscar o irmão mais moço, um deles teve que ficar ali. E quem foi que ficou ali? Quem foi que teve que ficar? José os provou porque José queria saber do caráter deles. Queria saber se eles haviam mudado ou eram os mesmos homens cruéis que fizeram aquele ato banal de querer tirar a própria vida do irmão. Mas não tiraram a vida do irmão, mas venderam como escravo. E para eles mesmos, eles achavam que realmente José havia morrido. Então, José provou aqueles homens. Os 3 dias na prisão egípcia foram ali de quê? De uma grande amargura e tristeza. Ao refletirem os irmãos em seus pecados passados, eles tiveram profunda tristeza e amargura, e tudo isso ficava patente aos olhos de José. No 3º dia, José fez com que os irmãos fossem trazidos ali perante ele. Não ousava detê-los por mais tempo. Seu pai e seus familiares ali, eles podiam estar passando dificuldades. Mas o que vale ressaltar é que o irmão que ficou não foi por acaso, que foi escolhido para ficar enquanto eles voltavam, era Simeão. Por que Simeão?
Por que foi escolhido Simeão? Porque Simeão foi o mais atroz. Simeão era o mais perverso. Naquela ocasião em que José ali foi colocado na cisterna e eles queriam o matar. Simeão foi o primeiro. Simeão foi o vamos fazer, vamos. Então, José escolheu Simeão não à toa. Mas Simeão foi o escolhido por causa daqueles momentos de grande dificuldade. Aqueles momentos em que José passou, que pensava que ia perder a sua vida de muito desespero e amargura. Né? Então, a gente viu aqui que eles tiveram que voltar, deixando um irmão, para que voltassem à sua terra e fossem trazer outro irmão. Aqui fica algo para nós. Nós estamos falando dos irmãos de José, filho de Jacó. Um povo que conhece, na realidade, que conhecia Deus. Conhecia a palavra de Deus, os manuscritos sagrados. Um povo que orava a Deus, que sacrificava a Deus, que esperava a vinda do Messias. Um povo que foi escolhido para pregar a mensagem, a salvação do Messias por todo o mundo. Mas sabe o que é que tinha no meio desse povo? Amargura, inveja, ódio, rancor. Espera aí, nós estamos falando dos filhos de Jacó, de onde vão sair as 12 tribos de Israel. Mas o que é que tinha entre eles? Tudo isso que nós mencionamos. Será que isso existe entre o povo escolhido por Deus? Será que entre o povo escolhido por Deus, a amargura, a inveja, a ira, cólera, rancor, discórdia? Será que entre o povo escolhido por Deus há esse sentimento de maldade dentro do peito, muitas vezes? De posição, querendo um ser mais do que o outro, melhor do que o outro? Será que entre o povo de Deus há esse sentimento de tirar o irmão para se sobressair em qualquer ponto? Será que isso acontece em meio ao povo de Deus? Porque, na realidade, o que aconteceu com José se repete. Por que isso aconteceu com José? Porque Caim matou Abel, seu próprio irmão. Haviam os filhos de Deus, mas também surgiu os filhos dos homens. E aqueles que saíram das mãos de Deus, que saíram da linhagem de Adão, passaram a ser dois povos, dois irmãos. E ao longo da história, um passou a perseguir o outro. E não será diferente nos últimos dias. Não é diferente dos nossos dias. Ei, eu vou falar um pouquinho de que você já deve ter sofrido na sua igreja. Você já sofreu uma perseguição velada? O que é uma perseguição velada? Onde você sentiu que algo estava direcionado para você, algumas indiretas que só você percebeu, alguém que estava mandando uma mensagem para você, onde você não pôde falar nada, ficou reprimido, porque se você falasse, os irmãos ficariam contra você. É tão estranho, tão ruim, que você está entre os irmãos, mas aquilo é soltado de forma tão sutil, direcionado a você, que só você percebe. Mas os irmãos que estão ao redor não conseguem perceber. E você fica acuado. Você fica de uma maneira em que você, se você responder, os irmãos vão pensar que você é o errado na história. E se você ficar calado, você vai ficar com aquilo dentro do peito, que é algo horrível, você sabendo que está correto, e alguém vai estar
saltando diretas para você, usando a palavra de Deus e apontando o dedo e falando isso, só faltando dizer o seu nome, mas muitos não percebem. Já aconteceu isso com você? Olha, se não aconteceu, se prepare, porque pode acontecer. Porque isso sempre que acontece. Sempre há um tipo de perseguição velada dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Sabe por quê? Justamente como aqui o nosso irmão Dileno falou no começo. Dentro da igreja, há o trigo e o joio. Qual é a ordem? Deixai-os crescer juntos. Não podemos arrancar o trigo, porque se não podemos arrancá-lo, porque se arrancar, tentar arrancar o joio, o trigo pode ir junto. Mas deixai-os crescer juntos, aí quando chegar a colheita, aí sim, eles serão ali separados. Então, meu querido irmão, o que aconteceu na vida de José pode estar acontecendo na sua vida hoje. Pode estar acontecendo na minha vida hoje. Eles estavam dentro da casa do pai. Eles eram filhos de Deus, seriam as 12 tribos de Israel, os patriarcas das tribos. E sabe o que aconteceu? Tiveram inveja do irmão. Tentaram matar, planejaram a sua morte, mas o acabaram vendendo. Então, o que eu digo para você nesta manhã é que estas coisas nós não estamos isentos. Por que não estamos isentos? Porque vivemos em um mundo de pecados, em um mundo de tristeza, em um mundo em que o inimigo tenta nos sucumbir a todo momento. Ele tenta nos envolver com o mal. E só estando firmes e alicerçados no Senhor, nós conseguiremos, assim, nos afastar do mal. Olha, depois de 3 dias na prisão, José decidiu o quê? Ele decidiu enviar de volta, ou temer que os seus familiares estivessem ali, já ali com falta de alimento, né? E os irmãos ali, eles se lembraram do que fizeram com José. Os irmãos se lembraram do que fizeram com José. Nesse outro ponto aqui, quando eles foram enviados, né, aqui no texto, onde que o irmão White declara, diz assim: fazei isto e vivereis, disse ele, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa e trazei-me o vosso irmão mais moço, e serão verificadas ali as vossas palavras e não morrereis. Né? Então, esta proposta concordavam ali em aceitar, exprimido ali, embora pouca esperança de que seu pai deixasse Benjamim vir com eles. Então, ali, eles já não tinham a esperança de que, né, seu pai deixasse Benjamim vir. Por quê? Porque era o único filho de Raquel que havia restado. Para seu pai, José estava morto. Então, E sabe o que aconteceu entre eles nesse momento, quando foi feita a proposta de José? Eles acusavam-se com relação ao tratamento que deram a José. O que aconteceu? Quando a proposta lhes foi feita, que José disse: vocês podem ir, sabe o que veio à mente deles? Vieram à mente daqueles homens o mal que eles fizeram a José. Aí é onde a gente entra em outro ponto. Qual ponto? A gente entra em outro ponto, crucial para nós.
Se nós passamos por essas dificuldades que nós vimos, ou se nós que fizemos essas dificuldades, se nós somos perseguidos ou se nós somos perseguidores, algo importante deve acontecer conosco. O que é? No momento em que nós formos colocados à prova, o que deve vir ao coração do servo de Deus é o arrependimento. O que deve vir à mente do povo de Deus é a prática dos pecados. É aquilo que fizeram de mal contra o Senhor, contra Deus e contra o seu próximo. Quando o povo de Deus passar por um aperto muito grande, por uma dificuldade grande, se você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem passado por uma dificuldade, eu não sei qual a dificuldade é essa, de qual forma seja financeira, seja física, seja espiritual, emocional, seja conjugal, seja com os filhos, relacionamento familiar, social, no seu trabalho, não sei. Se de alguma forma você está passando por essa dificuldade, esse é o momento de refletir e analisar. De olhar para dentro de si, sempre perguntando a Deus, Senhor, o que eu tenho feito de errado? Abra os meus olhos e me mostre o meu pecado, porque a Bíblia nos diz que só alcançará a misericórdia aquele que as confessa e deixa. Aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. E quando esses homens tiveram uma grande tribulação, quando esses homens tiveram que ir buscar o filho mais moço, quando estes homens viram os anos de aflição que seu pai passou por causa da suposta morte de José, o coração deles começou a mudar. Esses homens refletiram a cada momento da sua vida, o seu caráter foi sendo moldado. E sabe muitas vezes o que acontece com o povo de Deus? Nem em meio às dificuldades hoje, nem em meio às tribulações do dia a dia, o caráter não está sendo moldado. E muitas vezes não se dá a devida importância à contrição e ao arrependimento. Ei, nós estamos falando daqueles homens invejosos, rudes, cruéis, como José citou, perversos, que tentaram o matar. Mas agora, eles estavam preocupados com quem? Com os irmãos. Agora, eles estavam preocupados com o pai. E agora, eles se colocaram no lugar do outro irmão. E Judá, aqui nesse texto, vai pedir ao governador, que no caso era José, que poupasse o outro irmão, mas que ele ficasse no lugar do irmão. Então, sabe o que é que isso mostra? Sabe o que é que isso nos apresenta? Que esses homens tiveram uma mudança no seu caráter. Estes homens tiveram uma postura totalmente diferente. No tratamento cruel a seu irmão, Simeão fora o instigador e principal autor. E foi por esta razão que a escolha recaiu sobre ele, como nós havíamos dito. Antes de permitir que seus irmãos partissem, José deu ordens para que fossem supridos de trigo e também que o dinheiro de cada homem fosse ali colocado secretamente na boca dos respectivos sacos. E assim foi feito. Eles foram colocados mais uma vez à prova. Por que eles foram colocados mais uma vez à prova? Porque José tinha que ter a certeza de que aqueles homens estavam mudados, de que o coração deles estava mudado. Quem sabe desta madrugada, Deus quer a certeza de que o nosso coração está sendo mudado, de que o nosso coração está sendo moldado por tudo aquilo que nós estamos vivendo e estamos passando. Ou será que nós estamos mesmo em meio às dificuldades? Nós não estamos tendo uma mudança de caráter. Será que mesmo em meio às dificuldades, o nosso caráter não está sendo moldado? Será que nós somos
nós somos alguma vez tão cruéis como esses homens, mas esses homens, mesmo assim, tiveram uma mudança de caráter. E aqui é nos dito a observação de José. Nos diz assim: reconheceram que Deus vira seus pecados e que agora os estava castigando. Por mais uma prova que passaram, que eles perguntaram entre si, e disseram assim: que é isto que Deus nos tem feito? Quer dizer, e no final aqui eles reconheceram, né, que Deus estava pesando os seus pecados. Então, quem é que reconhece isso? Quem tem uma mudança de caráter. Quem reconhece isso? Que algo que está acontecendo pode ser devido a uma má conduta, a pecados acumulados, pecados não confessados, ou a não mudança, ou a não entrega ao Senhor. Eles reconheceram. Olha, foi devido ao que nós fizemos com o nosso irmão. Deus está nos cobrando hoje. E quem sabe, meu irmão, Deus possa estar nos cobrando algo que nós fizemos e que não nos arrependemos ainda. Quem sabe Deus está nos cobrando algo que nós precisamos urgentemente confessar ao Senhor, deixar e ter uma mudança de atitude. O que aconteceu com estes homens é uma grande reflexão para nossas vidas. O que aconteceu com José e seus irmãos serve como uma grande reflexão para a nossa vida diária. Muita coisa está acontecendo entre o povo de Deus. Muita agitação. Nós estamos nos últimos dias. O engano avança, o engano é cruel. E o engano é sutil. Deus não consegue tirar do povo de Deus os mandamentos de Deus, nem a fé em Jesus. Mas sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai distorcer a nossa adoração, o nosso sentido de adoração. O que ele fez com os filhos de José, ele vai tentar fazer com a igreja de Deus nesses últimos dias. Mas o conselho inspirado é: perseverais no Senhor. Perseverais na oração, na súplica, no estudo da palavra, confiando sempre naquele que é todo-poderoso. Tudo isso aconteceu com Jacó e seus filhos, mas Jacó sempre confiou em Deus. José sempre confiou em Deus. E quando José tem um encontro com seus irmãos, que José os declara quem ele é, que eles ficam perplexos. Sabe o que José diz? Não tem mais. Tudo o que aconteceu não foi por vontade de vós, não foi vocês que fizeram com que tudo isso acontecesse. Mas Deus me enviou a esta terra para que a vossa geração fosse mantida. E Deus está nos enviando hoje para que a geração seja mantida, para que a pregação do evangelho avance. O que está acontecendo hoje em nossas vidas, irmãos, é porque Deus está permitindo para que nós cresçamos espiritualmente, para que o nosso caráter seja moldado, para que nós avancemos na obra de Deus, dando um testemunho verdadeiro e assim levando o evangelho eterno e não só aguardando, mas apressando a vida de Cristo. José não queria, ele queria que levasse Benjamim, mas os irmãos não queriam. E ele tem um encontro com o seu irmão amado, Benjamim. Não contém as emoções. José tem um encontro com seu irmão querido e amado. Ele segura ali e na câmara ele chora muito. Mas José
depois se revela a seus irmãos, revela o seu amor por seus irmãos, revela o seu perdão pelos seus irmãos e depois manda chamar o seu pai. Então, meus queridos irmãos, que o perdão prevaleça em nossas vidas. Mesmo que as situações sejam difíceis, mesmo que a situação seja inimaginável como aconteceu com José, mas que o perdão faça parte de nossas vidas. Que não deixemos que o ódio, a amargura ou o rancor, mesmo sendo perseguidos de forma muito difícil e sutil, como muitas vezes temos que ficar calados, mesmo que isso aconteça, continuemos confiando em Deus. Porque se confiarmos em Deus e colocarmos em suas mãos, olha, a verdade sempre aparece. 2 Coríntios 13:8 diz que ninguém pode contra a verdade, a não ser a própria verdade. O silêncio é eloquência nesses casos. Então, confiar no Senhor é a melhor saída. E o perdão, se quiserdes ser perdoados por vosso Pai Celeste, o que temos que fazer? Perdoar também. Então, que possamos perdoar e orar pelos nossos perseguidores, para que o nosso caminho seja aberto, nosso caráter seja moldado e possamos um dia ver a face de Jesus como é a sua vontade. Foi um breve resumo, um capítulo muito grande, mas de muita valia para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã. Vamos orar? Oremos. Querido e bondoso Deus, o Senhor nos apresenta essa história tão maravilhosa. Essa história que é a história de nossa vida. Passamos por dificuldades, passamos muitas vezes por discussões, por desavenças, porque vivemos em um mundo de pecados. Mas o Senhor nos mostra que mesmo em meio a essas dificuldades, há sim esperança. Há esperança porque o Deus Todo-Poderoso tem nos dado provas de que está conosco e prometeu estar conosco até os últimos dias, até a consumação do século. Por isso, Pai bondoso, derrama o teu Santo Espírito aos teus filhos amados, que mesmo que estiver em dificuldades, em escuridão, possamos sentir agora a tua mão a nos tocar e a nos confortar. A nos mostrar que no momento oportuno, Senhor, tudo será revelado. Que no momento oportuno as portas se abrirão. Que no momento oportuno, Senhor, nós sairemos mais felizes. Nós sairemos, Senhor, certos de que fazer aquilo que te agrada, mesmo que nos leve ao sofrimento, é a melhor coisa que existe. Porque no final de tudo, o Senhor nos dará o galardão. Abençoa teus filhos amados, Senhor, e nos prepara para o reino eterno, com o caráter semelhante ao de Cristo Jesus, nosso Redentor. Nós te oramos, confiantes e certos, que a obra que o Senhor começou há de terminá-la, em nome de Jesus. Amém.